Oi meus amores, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos bater um papo sobre o que é a terapia sexual. Você vai saber quais são as queixas mais comuns abordadas aqui no consultório. Você também vai saber se você precisa passar pela terapia sexual, como funciona e qual é o tempo de duração no tratamento da terapia sexual. Meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga e terapeuta de casais e você é super bem-vindo aqui na minha rede social, tá? Inscreva-se no meu canal, siga as minhas redes sociais e aqui embaixo tem mais links onde você pode saber mais sobre mim e também sobre o meu trabalho. Então, pois bem, Débora, o que é a terapia sexual? Bom, a terapia sexual é uma modalidade de terapia que, como o próprio nome diz, ela é voltada para tratamentos de questões sexuais, de queixas sexuais. Está na área da sexologia clínica, tá? Então, necessariamente, todo terapeuta sexual, ele tem que ter conhecimentos da sexologia clínica e adequar isso à psicoterapia sexual. A sexualidade, ela é tratada de maneira muito aberta, sem tabu e sem qualquer dificuldade no consultório de terapia sexual. É diferente falar sexualidade e falar sobre sexo. Sexo em si é o ato sexual necessariamente falando, tá? Já a sexualidade é toda a vida do paciente, porque nós somos seres sexuados, tá? Então, em grande ou pequena escala, o sexo e a sexualidade está introduzida em nossa vida. Então, o terapeuta sexual, ele visa aí abordar todos os assuntos no que se refere a alguma queixa do paciente ou insatisfação, que aí entra a terapia sexual. Débora, o que a terapia sexual trata? Os principais transtornos sexuais masculinos é a disfunção erétil psicológica, a ejaculação precoce, hoje aumentando muito a ausência ou falta de desejo sexual nos homens. Nas mulheres, as queixas mais comuns é a ausência de orgasmo, a dor na relação sexual, conhecida como dispareunia, que muitas vezes é causada pela contração involuntária dos músculos vaginais, que é conhecido como vaginismo. São palavras difíceis, né? Mas é de muito fácil entendimento, tá? E essas são as queixas mais comuns abordadas em consultório. Mas também a gente trata vícios em pornografia, aversão sexual, ejaculação retardada, por exemplo, que é pouco falado, mas já está crescendo bastante em consultório. Então, se você sente alguma queixa nessas que eu comentei agora, você de repente pode estar precisando de uma terapia sexual. Se você tem tido pouco desejo sexual, se você tem sentido dor ou desconforto durante a relação, na hora da penetração, principalmente, se você não tem se sentido satisfeito ou satisfeita na relação sexual, se você, homem, percebe que está ejaculando muito antes do momento desejado, ou se você, homem, por exemplo, perde a ereção durante a relação ou mesmo não consegue obter uma ereção suficiente para a penetração, então essas são algumas queixas aí que você não precisa ficar sofrendo com isso. Essas queixas, essas dúvidas, esses transtornos sexuais que são considerados comuns, todos eles têm tratamento, tá? A vantagem da terapia sexual é que ela não é uma terapia longa, o foco é uma terapia super breve. Quando a gente fala aí de uma média de tratamento, cada terapeuta ele dá um número. Aqui, por exemplo, no YouTube, eu já vi vídeos de terapeuta que dão a média de 20 sessões, atendimentos para tratamento, outros dão a média de 15. Eu cheguei a dar uma média de 12 para muitos pacientes. Hoje a minha média de um tratamento em terapia sexual está por volta de 8 a 10 sessões. Isso porque eu passo atividades para os meus pacientes fazerem em casa, tanto homem quanto mulher, para acelerar esse processo de tratamento. Mas é claro, esse resultado aí com 8 a 10 semanas também depende muito do comprometimento do paciente, seja homem ou seja mulher. E quando a gente fala aí de queixas sexuais, vamos pensar que o nosso corpo ele tem uma linha
que é a linha aí que a gente chama de ciclo de resposta sexual. Esse ciclo de resposta sexual, ele é composto por 4 fases, que são desejo, excitação, orgasmo e resolução. Conhecido também esse resolução como período refratário. Débora, o que é desejo sexual? Como o próprio nome diz, é a vontade de ter uma relação sexual. Isso pode ser em qualquer momento do dia, esse desejo pode ser por qualquer pessoa, não necessariamente sendo pela sua parceria, e pode acontecer em qualquer lugar, é o desejo. A excitação é o segundo estágio desse ciclo, que é a segunda fase, que é conhecido como processo de excitação. Nos homens, basicamente, é a ereção. Nas mulheres, basicamente, isso acontece de maneira visível, a gente consegue perceber a lubrificação. Tem vários outros sinais, mas esses são os principais. Pessoas que têm dificuldades nessa fase do ciclo de resposta sexual são pessoas que sofrem com o que a gente fala de transtorno de excitação. É a mulher que tem muitas vezes dor na relação sexual, é nesse momento. Ausência de lubrificação, é nesse momento. Homem, por exemplo, que tem problema com a disfunção erétil, é nesse momento, que é na fase da excitação. Depois, a nossa terceira fase é a fase conhecida como fase orgástica, que também nessa fase acontece a ejaculação, principalmente nos homens. Nessa fase estão os transtornos ejaculatórios, por exemplo, no homem, como a ejaculação retardada ou a ejaculação precoce. Então, muitos homens aí, por exemplo, 90% dos homens acabam procurando tratamento para a ejaculação precoce, que é uma das mais comuns, que é o homem que ejacula antes do momento desejado e não consegue aproveitar tanto o prazer sexual aí com a sua parceria. Nesse estágio, no caso de nós mulheres, acontece muito a ausência de orgasmo, exatamente por ser a fase orgástica, tá? Então, tudo isso é possível ser tratado. E a última fase, aí sim, é o período refratário, é quando o nosso corpo descansa, depois de uma descarga de adrenalina, ele vem com um relaxamento e aí ele se prepara para voltar a esse ciclo de resposta sexual. Então, uma pessoa que enfrenta problemas em qualquer dessas fases, ela é uma pessoa considerada a passar pela terapia sexual. Aliado a todas essas coisas que eu falei anteriormente, não poderia deixar de lado falar como funciona o atendimento em terapia sexual. Bom, Débora, eu disponibilizo 2 modalidades de atendimento, a presencial e a online. A presencial, ela é feita hoje, no dia da gravação desse vídeo, na cidade de Presidente Prudente, São Paulo. Mas eu já atendi em vários lugares, então se você quer ter um atendimento presencial comigo, na descrição desse vídeo você consegue entrar em contato e perguntar onde eu estou atendendo presencialmente, tá? Já para os atendimentos online, eu atendo por Skype, por Hangout ou até mesmo por WhatsApp através de videoconferência e eu atendo pacientes do Brasil todo, inclusive pacientes fora do país. Eu tenho aí pacientes do mundo inteiro, para ser bem sincera com você. E aí, esses atendimentos, ele tem mais ou menos uma duração de 1 hora a cada atendimento e, como eu disse anteriormente, é por volta de 8 a 10 atendimentos aí no tratamento comigo. A psicoterapia sexual, ela só difere no atendimento, digamos, de uma psicoterapia convencional no assunto a ser abordado, tá? Tem paciente que tem receio de como vai funcionar, pensa que o ambiente é totalmente promíscuo ou que é muito invasivo. Na verdade, o ambiente que eu utilizo para atendimento é exatamente esse que você está vendo aqui atrás de mim, onde eu tenho uma poltrona aqui onde eu sento e aí tem o sofá onde os meus pacientes sentam, e qualquer ambiente de psicoterapia ele é assim. Ele não tem toque físico, tá? A não ser que o sexólogo ou terapeuta sexual tenha uma outra especialidade, como por exemplo fisioterapeuta ou até mesmo ginecologista, que é comum, tá? Então é uma terapia mais conversacional e aí eu passo atividades para o paciente fazer em casa, como autoconhecimento, como massagem genital. Inclusive, eu dou dicas sobre posições sexuais que favorecem tanto, por exemplo, o controle da ejaculação, o aumento de orgasmo, melhora da ereção e uma série de coisas. O nosso objetivo como terapeuta sexual não é só ensinar posições sexuais, mas acaba fazendo parte do processo.
tá? Então, isso é o que eu tenho para dizer para você sobre terapia sexual. Se você tem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários e eu terei o prazer em lhe responder. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.